Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina de Verdade. Hoje nós faremos uma viagem fascinante. O episódio de hoje tem até um título sugerido pelo nosso amigo Glenn, O Bisturi e o Tempo, porque nós faremos um aprofundamento, nós vamos entrevistar um cirurgião e um geriatra, tentando coincidir essas duas especialidades no que elas têm de mais específico, no que elas têm de mais fascinante, no que elas podem nos trazer de informações. A geriatria, um campo que todo mundo conhece, uma das especialidades que mais cresce no mundo hoje, a população envelhecendo, e a cirurgia, a base da medicina, né? Existem até a máxima de que quem não opera não é médico, não é verdade? Então hoje nós vamos conversar com o Dr. Sabri, que eu gostaria que ele se apresentasse agora, e o Dr. Stênio. Dr. Sabri, fale um pouco da sua formação para nós. Bom, primeiro agradecer o convite, viu? É um grande prazer estar aqui rodeado de amigos. E minha formação, bom, eu sou da UNB, né? Formei em medicina na UNB, depois eu fiz uma primeira residência em clínica médica, uma segunda residência em geriatria na França. Depois que eu voltei, ainda sou masoquista, né? Resolvi fazer um mestrado em gerontologia. As pessoas não sabem muito bem o que é gerontologia, depois a gente pode até explicar, né? E que mais? O meu currículo é isso. Fiz parte da sociedade, aliás, continuo fazendo parte da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, mas eu estive na direção durante bastante tempo, como presidente aqui no DF durante uns 4 anos, de 2006 a 2010. Depois eu tive a honra de ser convidado para fazer parte da Nacional e acabei sendo diretor científico e presidente da comissão científica do 18º Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia, que foi no Rio de Janeiro em 2012, né, onde a gente comemorou 50 anos da nossa sociedade na época. E também trabalhei com ensino, fui preceptor da residência médica e clínica médica durante uns 15 anos no Hospital Regional da Asa Norte. Acho que é isso. Muito bem. Dr. Stênio, nosso grande cirurgião, professor da universidade, formou muitos médicos em Brasília. Fale um pouco do seu currículo para nós, Dr. Stênio. Puxa vida. Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite, né? Uma surpresa, realmente eu não esperava, porque eu sou uma pessoa que gosto muito da descrição. É típico da sua personalidade, não precisava nem falar. Bom, eu me formei também na Universidade de Brasília e fiz residência em cirurgia também no Hospital Universitário. Fiz pós-graduação, estrito sensu mestrado, né? Também na universidade. E durante uns 30 anos aproximadamente, eu trabalhei no hospital universitário. Inicialmente fui cedido pela secretaria para trabalhar lá. E lá eu tive o apoio assim, incondicional de todo o grupo lá. E eu me dediquei ao tratamento de hérnia, né? Do aparelho abdominal. E logo quando nós adquirimos o equipamento de videolaparoscopia, aí nós montamos também um serviço de tratamento cirúrgico por videolaparoscopia, né? Então nós fomos assim um pioneiro, né, nessas áreas. Então tem muita história. Inclusive eu gostaria muito de explorar, porque nós vivemos essa transição, né? Quantas cirurgias de vesícula nós fizemos em cirurgia aberta, que a gente ficava lá lambretando, né, que a gente falava, ficava puxando e levava bronca porque você ficava cansado e levava bronca. E essa a mudança que foi, a evolução que foi a cirurgia por vídeo e a cirurgia aberta. Isso é um papo que a gente vai ter, que eu acho que talvez a gente tenha até que falar em outro episódio, porque é fascinante. O Dr. Stênio participou exatamente dessa transição. E essa é uma conversa muito interessante porque nós vivemos, né? Agora, em linhas gerais, a gente gostaria de perguntar um pouco para vocês como é a rotina da especialidade de vocês, como é que é o dia a dia de um geriatra. Bom, a geriatria é uma especialidade complexa, não é? Primeiro, antes de fazer geriatria, é obrigatório fazer clínica médica. Então, um pré-requisito para se especializar em geriatria é ter feito uma primeira formação em clínica médica.
A geriatria, ela difere um pouquinho, ela é mais ampla do que a clínica médica, porque a gente lida muito com a parte de neuropsiquiatria, a gente lida com a fragilidade do idoso, a gente lida com toda a rede de apoio que ele tem. Então, depois a gente vai falar da avaliação geriátrica ampla, mas, então, o dia a dia é basicamente consulta. A gente atende o paciente e tenta ver ele como um todo, né? A gente tenta ver quais são os principais problemas, fazer uma lista de problemas eventuais, né? Tanto na questão da prevenção como na prevenção secundária, né? Na melhora da saúde das pessoas, como eventualmente na prevenção terciária, que é na reabilitação. E a partir dessa lista de problemas, a gente tenta montar um plano terapêutico individualizado. Só que é uma especialidade que toma muito tempo, não é? É muito difícil você fazer isso em 15 minutos, em meia hora também não. Você tem que fazer uma avaliação global, ver quais são os antecedentes patológicos e os medicamentos que o paciente usa na área cardiovascular, respiratória, digestiva, endocrinológica, etc, etc, etc. Sem falar na questão emocional, na questão do humor, né? A gente às vezes brinca e diz que o geriatra é um psiquiatra disfarçado, que a gente lida muito com questões emocionais, depressão, ansiedade, e isso toma tempo. Você não pode chegar para o paciente... Eu posso fazer uma pergunta para você. Uma consulta geriátrica de 15 minutos, ela não foi completa, né? Não, muito difícil a gente imaginar que a gente consiga fazer uma consulta geriátrica em 15 minutos, e nem em 30, né? É muito difícil. A gente acaba, infelizmente, a medicina está de um jeito, né, que em função dos planos de saúde, enfim, das exigências, né, da evolução da medicina, que hoje a gente está numa sociedade de tempo, né? O tempo é precioso, a gente precisa, né, de ganhar tempo, só que às vezes é em detrimento da qualidade. E, então isso aqui é o grande perigo. Uma consulta de 30 minutos é muito difícil, ela vai ser necessariamente incompleta. Em média, quanto tempo duraria uma boa consulta geriátrica? Uma primeira consulta. Bom, porque depois que você conhece o paciente, as coisas podem fluir mais rapidamente, claro. Mas uma primeira consulta, bom, eu marco na minha agenda 1h30, geralmente coloco no último horário, porque muitas vezes é para 2 horas. 2 horas. Facilmente. E um outro aspecto que eu já observei na geriatria, nas oportunidades dos pacientes, é importante até o acompanhante, né? Ele faz parte da consulta, né? Por vários motivos, sim. Inclusive porque a gente trata muito com problemas de memória. Então, se você atende um paciente que tem problemas de memória, seja lá qual for a causa, ele precisa de um acompanhante. Ele precisa, né? Muitas vezes o paciente vai sozinho, ele já está um pouco esquecido, ele pode perder a solicitação de exame, perder a receita, esquecer as orientações. Então, a gente acaba não tendo muito sucesso nessa área. Tem que ter o acompanhante, sim. E na avaliação geriátrica ampla, por que ela é tão central nessa sua especialidade? O que isso significa? O que é isso? Avaliação geriátrica ampla ou avaliação geriátrica global é o nome que se dá ao procedimento. Inclusive, é considerado um procedimento no código da classificação brasileira de procedimentos médicos. Tem um código lá, é um procedimento, não é exatamente uma consulta. Porque justamente é demorado. E aí a gente tem toda essa parte clínica que eu já mencionei, né, fazendo uma avaliação, uma revisão de sistema cardiovascular, respiratório, etc., chegando à parte neurológica, que é complexa, que aí avalia a cognição, a memória, né? Mas além disso, a avaliação geriátrica ampla visa ver como é que está a autonomia funcional do paciente, né? Isso é muito importante. O idoso continua podendo fazer as coisas que ele fazia quando era mais jovem, ou ele já tem alguma dificuldade em termos de autonomia? A gente vê a questão da mobilidade, o risco de queda, a parte nutricional, a parte de hábitos de vida, a dimensão social também, uma pessoa isolada, uma pessoa que tem bastante contato social, todo o apoio que ele tem, familiar, social, tudo isso é visto numa avaliação geriátrica ampla, sem falar, obviamente, da revisão de medicamentos. A gente tenta combater a polifarmácia, ou tentar enxugar, quando possível, a lista de medicamentos que o paciente usa. Um aspecto que a gente não pode deixar de falar quando se fala em geriatria hoje em dia, a gente vê a incidência de Alzheimer, né? E eu queria que você explorasse um pouco, falasse para a gente como é que está a questão dos exames complementares vinculado ao diagnóstico de Alzheimer. Já existe alguma coisa, existe algum protocolo que a gente consiga ter alguma luz, assim, existem parâmetros que a gente possa utilizar, que o geriatra pode utilizar para falar que o paciente está tendo uma degeneração, alguma coisa assim? Eu estou sorrindo porque o tema é tão amplo, tão complexo, é tão complicado, que aqui seria, né? Vou tentar ser
Mas eu vou tentar sintetizar. Bom, primeiramente, as pessoas não sabem muito bem o que é Alzheimer, né? Alzheimer é uma demência. As pessoas muitas vezes perguntam, é Alzheimer ou é demência? Bom, porque não sabem o que é demência, né? E, inclusive, o nome agora politicamente correto não é mais demência, é transtorno neurocognitivo maior, né? Até melhor, realmente. Demência é um termo meio pejorativo, parece, né? Exatamente, é como se tivesse a pessoa privada da sua mente. Não, é transtorno neurocognitivo maior. Né? Que quer dizer o quê? Quer dizer que a pessoa perdeu autonomia funcional em função dos problemas cognitivos. Então, a demência ou transtorno neurocognitivo maior é uma perda de autonomia funcional por causa da cognição. A gente pode perder autonomia funcional por causa da visão, a pessoa fica cega, deixa de fazer um monte de coisa por causa disso, problemas motores, etc. Mas a gente está falando... Eles são muito significativos. Também, mas aí voltando para a definição, o transtorno neurocognitivo maior é uma perda de autonomia funcional. Certo. Né? E o Alzheimer? Alzheimer é a principal causa de transtorno neurocognitivo maior. É a principal causa de demência. 60% dos casos de demência são por doença de Alzheimer. Então, não são coisas diferentes. A gente fala de demência por doença de Alzheimer. Mas também tem demência de origem vascular, tem outras doenças neurodegenerativas menos conhecidas, e muitas vezes uma demência mista também, onde há um componente vascular associado a uma doença degenerativa como a doença de Alzheimer. É isso, sem falar de sequela de etilismo, etc. Tem outras causas de demência. Mas a doença de Alzheimer, voltando à sua pergunta, os critérios diagnósticos sempre foram clínicos, né? Tanto que geralmente a gente costumava dar o laudo, continua, de provável ou possível doença de Alzheimer, porque só um estudo histopatológico, uma biópsia cerebral, que obviamente ninguém vai fazer, poderia confirmar esse diagnóstico. Então, mas a gente tem critérios diagnósticos baseados na história clínica, dados clínicos, a evolução, início insidioso, evolução progressiva, etc. Características clínicas que permitem chegar a esse diagnóstico. A gente precisa de uma neuroimagem, não é? Muitas vezes nessa neuroimagem, ou ressonância magnética de preferência, a gente... tomografia, às vezes o paciente não consegue fazer tomografia por N motivo, mas a ressonância é melhor. Aí a gente consegue ver se há um componente vascular associado, se há uma doença vascular associada que pode contribuir para o quadro, inclusive uma doença microangiopática, né? Que a gente tenta classificar, tem aquelas escalas de Fasecas, etc. E o volume hipocampal é outra informação interessante que pode... Como é que... Na verdade, você colocou a coisa da forma muito realista, né? A gente, quando vai para a prática médica, a gente acaba encontrando na imagem alguns fatores que podem estar relacionados à demência. Então, você vai ter uma redução volumétrica encefálica, de hipocampal, como os lobos temporais e assim por diante. Eu diria que numa grande maioria de pacientes, pela idade, pelo hábito de vida, né, pelo excesso de carboidrato na dieta, então ele provoca uma inflamação de vaso com ateromatose. Então ele vai ter ali uma microangiopatia isquêmica, muitas vezes com uma extensão tão grande que a gente questiona até um Binswanger. Sim. Já uma demência vascular, propriamente dita, pela extensão da lesão, entendeu? Ou até uma sobreposição. Isso que eu achei, é uma pergunta que eu te faço. A sobreposição de achados como esse, como é que você faz? É mais comum que a gente imagina. Exato. É comum. Doença de Binswanger é o nome que se dá uma demência subcortical. Mas as características... Pois aí a gente tem essa avaliação de imagem, que é muito importante. Sim. E é muito importante que a gente tenha um laudo bom, né? Que não seja um control copy igual a gente vê por aí. E onde tem uma ideia, uma mensuração se o grau de atrofia hipocampal é proporcional ou não à atrofia global, né, que é comum no idoso, e também serve para excluir outras doenças, né, idocefalia de pressão normal, etc, tumores, etc. Mas aí a gente completa com uma avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica são testes psicológicos que são feitos por um neuropsicólogo e que conseguem identificar onde é que estão os problemas do paciente. Isso é super importante. Aí a gente cruza essas informações. Por exemplo, na doença de Binswanger subcortical, a gente vai ter uma alteração principalmente da atenção e, portanto, da memória, mas uma dificuldade de evocação da memória e não de gravação, como é no Alzheimer, não é? Além disso, alterações das funções executivas, etc. E enquanto que Alzheimer é uma doença cortical, então a gente tem, na avaliação neuropsicológica, uma perda das funções corticais. Memória em primeiro plano, depois funções executivas, mas a memória, o déficit de memória, a gente consegue, pelos testes, diferenciar um problema de memória que corresponde à doença de Alzheimer de um problema de memória que corresponde a uma doença vascular microangiopática, por exemplo. Então, existem alterações vasculares que são responsáveis por um determinado tipo de demência,
Uhum. E existe a demência do Alzheimer que é diferente dessa. E aí seria importante Que tem suas próprias você ter as características. suas próprias características. E o exame de imagem é fundamental. E às vezes tem uma mistura dos dois. É isso que o Glenn estava falando, que deixa a coisa mais complicada ainda. Vocês estão falando para mim. Tem que falar. Tá. Não, Sem querer. sem querer, querendo. Não, Focamos, você quer cortical. agora, agora, a doença de Alzheimer, né, entre as outras demências, a doença de Alzheimer teve uma evolução dos métodos diagnósticos recentes. Né? Hoje a gente consegue, com um PET scan beta-amiloide, né, identificar com mais precisão a doença. Como é que é isso, Glenn? Como é que é isso? PET scan beta-amiloide a gente não realiza aqui, mas é um exame que é baseado. O PET scan, na sua maioria, ele é baseado no consumo de glicose, o FDG, que você vai ter no próprio encéfalo, vamos colocar assim. O açúcar vai para o cérebro, a gente usa um marcador, um radiofármaco, que vai ser consumido pelo cérebro. E esse consumo desse açúcar lá, dessa glicose, a partir disso a gente consegue avaliar aí o grau de extensão de lesão de vários tumores. A gente usa isso muito para tumor. Esse uso da beta-amiloide é uma coisa relativamente recente. Sim, super recente. Super recente. Tem alguns estudos, como sempre, tem alguns estudos que corroboram isso, e o tempo vai ser mandatório aí para a gente ver da eficácia dessa análise, né? Eu acho que assim, é um instrumento que pode nos ajudar a ter certeza do que se trata da doença de Alzheimer, agora que estão surgindo novas drogas para tratar especificamente o Alzheimer, que depois talvez a gente consiga falar, que são drogas que infelizmente ainda deixam muito a desejar pelos efeitos colaterais e pela pouca eficácia clínica, mas está começando, anticorpos monoclonais, né? Mas para a gente poder usar esses anticorpos monoclonais, a gente tem que ter certeza que se trata da doença de Alzheimer. Tem critérios, protocolos para poder ter acesso a essas medicações. E uma delas é, por exemplo, esse PET scan beta-amiloide. Ou então uma punção licórica, onde a gente também, através de uma punção de líquido, uma análise do líquido, a gente consegue ver biomarcadores, né? A proteína tal fosforilada, enfim, são coisas técnicas, né? E a beta-amiloide, mas assim a gente tem certeza do que se trata de uma doença de Alzheimer. Isso tudo está muito bonito na teoria. Na prática, a gente não precisa disso. Na prática, a gente faz uma boa avaliação de neuroimagem, a gente faz uma boa avaliação neuropsicológica, a gente faz uma boa anamnese, né, para saber do que se trata, como é que foi a evolução, e a gente tem um diagnóstico bastante preciso. Nós consistimos no tempo de anamnese e voltamos no tempo. Pois é, que é o mais importante. A importância da anamnese, ela é fundamental até para nós da imagem, né? Que todo mundo tem uma impressão que comenta, né, que radiologista não é médico, que a gente fica ali perdido, né, isolado numa sala, né, no ar condicionado, né, laudando à distância, não tem contato com o paciente, mas isso é um grave erro. Um grave erro. A sua formação deve ter sido igual que nós presenciamos dos nossos colegas que fizeram radiologia. Eles tinham que fazer clínica médica. Eu fiz clínica. Exatamente. Eu fiz clínica médica, eu fiz 1 ano e meio de clínica médica. E hoje eu vejo os radiologistas, a dificuldade deles é porque o médico também que está solicitando, ele não faz anamnese. Então ele pede tomografia computadorizada de crânio. E coloca lá um CID, R10. Dor de cabeça. Sei lá, cefalé, qualquer coisa. Z01. Aí eu falo, aí quem vai fazer a anamnese? Eu. É inevitável que eu pare, analise, faça, estude, converse com o paciente. Literalmente eu converso com ele, estude os hábitos de vida dele, não é? Como ele, as patologias que ele tem, as doenças que ele vai ter, as medicações que ele toma, que afetam o meu exame. Dependendo da medicação, pode alterar. Então, assim, a partir dessas premissas, as cirurgias que ele já fez, aí eu consigo esclarecer. Né? Muitas vezes um colega pede uma revisão para mim, aí fala, faltou isso. Eu falo, tá, vamos lá, eu vou conversar. Por quê? Porque no pedido não dizia, eu não vou adivinhar. Como é que eu vou adivinhar? Não tem saída. Né? Aí a ressonância acontece muito isso, que a gente tem um contato mais distante do paciente. Né? Aí o que eu faço? Chamo o paciente. Falei, calma, senta aqui. Do jeito que eu tô aqui, sento com ele, converso com ele. Aí pronto. Aí fica tudo claro. Fica tudo resolvido. Eu transfiro esse conhecimento que eu tive aqui, conversando com o paciente, para a imagem, para o laudo, para ajudar o colega que me pediu e não me deu essa informação. Então é fundamental que a gente receba isso. Eu não vou adivinhar, não tem jeito, né?
Eu, E a imagem não mostra tudo. A imagem, muitas vezes, ela é uma sobreposição de achados. Como a gente falou, né? Você tem lá várias possibilidades. Então, assim, se eu não tiver um direcionamento clínico, que vem através da solicitação, né? Da indicação clínica do exame lá, pormenorizada, fica manco o exame. Não tem jeito. A gente não vai adivinhar. Não existe isso. eu sempre conto uma história que eu acho muito interessante. O Glenn teve uma época da vida dele que ele trabalhou na Unimed. E eu acompanhava o Dr. Gustavo na Unimed. E às vezes tinha casos que eram dos mais complicados e a fala de todos eles. Já mostraram para o Glenn? Então, assim, o Glenn sempre foi a nossa referência em termos de radiologia. Eu acho isso muito bacana, muito legal. A história que você construiu, a seriedade, a forma como você encarou a radiologia dentro de Brasília, eu acho isso um aspecto diferencial que está sempre vinculado ao seu nome. Assim, eu não me vejo fazendo nada de diferente. Talvez eu tenha a base humilde, simples, da clínica médica que eu fiz antes. Que aí formação. Então, assim, eu não acho que eu faça nada de diferente ou melhor que qualquer um. Mas, assim, eu paro e converso com o paciente. Só de fazer isso. Simples desse jeito. Mas, Só escuta. você senta ali, fala aí, né? Deixa ele falar. O cara fala, ele vai contar tudo. Acabou, cara. Aí o exame é muito diferente. Muito diferente. Porque você sabe onde procurar, o que excluir, né? Exato. Isso não é isso não é aquilo, não sei o quê. E não precisa chegar no final e concluir e falar assim, não, o diagnóstico é X. Né? Você só descreve, quem está do outro lado sabe, entende tudo que está descrito lá. Eu acho que um dos problemas que a gente vê hoje, né, assim, entre colegas, né, a gente estava falando do tempo de consulta, é justamente às vezes uma imposição, né, dos hospitais, enfim, de ter consultas rápidas. O coitado do médico tem que atender 10 pacientes em tanto tempo. E isso gera justamente o tempo dia, né? Isso aqui mas exatamente. Sim, mas às vezes o camarada precisa de um emprego e é o que ele encontra, né? Exatamente. E aí vem todo aquele problema. Às vezes a formação já não é tão boa, né? Hoje eu estava vendo, gente, é chocante. Eu acho que se as informações que eu vi são corretas, 80% dos médicos que vão formar agora não vão fazer residência médica. Não sei se são esses números exatamente, mas se for, é preocupante. Assim, você também sei esse, mas é bem. A gente teve um aumento enorme das escolas de medicina, né, nos últimos anos, e não teve um aumento das vagas de residência médica. Então, se já era difícil na nossa época passar numa boa residência, porque, para quem não é da área, assim, é um concurso, né? O médico forma. As pessoas confundem muito clínico geral com médico generalista, tá? A gente forma médico, a gente forma bacharel em medicina, e depois é que a gente vai fazer as especializações. E o clínico geral, a pessoa especialista em clínica médica, ela fez um primeiro concurso, muitas vezes concorrido, para passar numa boa residência, cursou 2 anos de residência em clínica médica para ter o título de especialista em clínica médica. Então já tem 2 anos de pós-graduação, especialização depois da graduação. 2 anos de treinamento. Intensivo, 12 horas por dia, mas quase escravidão, né? Mais 12 horas, 24 horas de plantão por semana, pelo menos na minha época era assim. Eu era full time. Eu dormia. Por isso que chama residente. Eu tinha um apartamento lá dentro do hospital, eu vivia lá dentro. Todo mundo sabia onde eu estava. Era 24 horas. Não, que carga horária? Carga horária. Mas isso era no papel. Na verdade, você acabava sendo maior. Enfim, e hoje em dia, se os médicos não conseguem mais fazer essa especialização, é preocupante, né? Enfim, e o que eles vão fazer? É muito, muito difícil. E aí volta aquela questão do tempo de consulta. Uma formação, mais ou menos, e sem residência e com um tempo de consulta pequeno, tá tudo para dar errado, né? Nós já estamos saindo aqui, eu vou só jogar aqui um veneno aqui pro próximo. Isso é culpa do modelo de currículo adotado pelo MEC nos últimos 20 anos, que é formar o máximo possível de pessoas que tenham algum tipo de conhecimento para fazer um exame físico. Então, isso é culpa do currículo, que é inadmissível hoje. O currículo da Universidade de Brasília, me disseram, eu não acreditei, nem fui para trás procurar, mas farmacologia tem 2 créditos. 2 para farmacologia, que é uma coisa que importantíssimo. Para clínica, para pediatria, para cirurgia, para todo mundo. Então você tem que ter uma noção. Mas não, 2 créditos. Em compensação, a tal da medicina social, que tem o seu valor, mas aí tem cheio de crédito. Então,
possível. É uma distorção que foi implementada ao longo do tempo no currículo médico. Eu dei aula na Católica 12 anos, dei aula na FASPLAC. Você não pode falar nome. Ah, Dei aula eu dei aula em universidade também, durante algumas universidades aqui do DF, né, durante 12 anos, 8 anos e assim por diante. Então, essa distorção nos leva a uma formação rasa, superficial. Não é? Nem todas as universidades caminham nesse sentido. A gente tem que dar o pingo, colocar o pingo nos is. Não é. Uma boa parte das daqui de Brasília não tem essa visão. Mas se o currículo impõe de uma maneira que não é adequada, aquele aluno que tem noção do perigo, que estuda, que tem vocação para medicina, ele vai estudar independente do jogo curricular, vamos colocar assim, da questão de você estar jogando com os créditos para aprovação. Ele vai estudar todas as cadeiras de uma forma uniforme. Ele vai. Agora, aquele que tem uma formação que já não é tão vocacionado a estar ali, que tem outros objetivos, e hoje, infelizmente, a gente tem visto muitos colegas com esse perfil, né, que não tem uma vocação tão efetiva. Ele vai jogar com o currículo porque ele quer chegar no final. Então, isso gera um problema de formação que vai refletir no atendimento. Então, esse cara vai ser lançado ao atendimento numa condição precária, porque ele tem que fazer volume, ele tem que atender rápido, só que ele não tem uma formação adequada para saber jogar com o conhecimento dele, para que naquele tempo que ele tem, ele faça um bom atendimento, uma boa anamnese, sequer faça anamnese. Então, Estênio, qual foi a maior mudança que a cirurgia geral apresentou nos últimos 20 anos, na sua opinião? Como é que a cirurgia geral caminha? É uma especialidade tão bonita, né, tão importante na formação do médico generalista, não é? Mas que vem tendo uma evolução premente, significativa. A gente vê aí grandes mudanças, né? Eu acho que a primeira evolução assim substancial nos últimos 20 anos foi a melhora da anestesia com os novos medicamentos. Que isso proporcionou ao cirurgião avançar mais em tratamentos invasivos em doentes que são considerados clinicamente limítrofes, instáveis, né? Então, acho que esse foi o primeiro avanço. Então, a anestesiologia, como eles gostam de chamar hoje, ela teve uma evolução muito grande em termos de medicação, de recuperação pós-anestésica. Então, isso melhorou muito. O segundo ponto, do ponto de vista técnico, foi o surgimento da videolaparoscopia, que foi anterior, né, à anestesia. Eu não sei nem se a anestesia evoluiu por conta da videolaparoscopia, mas foi mais ou menos nesse intercurso. Então, a cirurgia videolaparoscópica, que a população chama de cirurgia laser, que é um nome errado, né? Mas é um equipamento em que você introduz uma câmera através de um orifício e utiliza umas pinças especiais. A grande vantagem realmente da cirurgia videolaparoscópica foi de imediato, assim que a população percebeu de imediato, é que não tinha cicatriz. Né? As cicatrizes eram bem menores e por isso ela se popularizou principalmente com a relação à cirurgia de vesícula, de pedra na vesícula. Como é uma doença que acomete muitas mulheres, então rapidamente ela se expandiu. Depois ela foi evoluindo com procedimento técnico, a adaptação da cirurgia aberta convencional, né, para a adaptação da técnica para a cirurgia laparoscópica, e ela foi evoluindo e hoje praticamente, acho que raro é o procedimento que pelo menos não dê para começar por vídeo. Então a cirurgia aberta, principalmente do abdômen, ela não foi abandonada. Passou a integrar a cirurgia videolaparoscópica, passou a ser um tempo da cirurgia videolaparoscópica. E, eventualmente, é necessário fazer essa mudança. E agora, mais recentemente, é o evento do robô. Que, até o momento,
ele tem, assim, trouxe uma enorme vantagem para o cirurgião, em especial para as cirurgias da região da pelve, então as cirurgias ginecológicas, as cirurgias da urologia e as cirurgias relacionadas aos órgãos que estão no reto peritônio, pâncreas principalmente. Então realmente uma diferença brutal. Com relação às outras operações, aí não tem muita diferença do ponto de vista de complicação, essas coisas. Então, acho que foram essas três. E na formação do médico, como é que ficou essa formação quando a gente tem 3 técnicas bem diferentes, eu diria, né? Você tem ali a formação tradicional, que ele vai ter que saber, porque em algum momento que complica a cirurgia, ele tem alguma intercorrência, muitas vezes ele tem que abrir, fazer no modo tradicional. Tem a questão da videolaparoscopia, que você bem colocou os pontos característicos dela, né? Muito mais fácil, você faz furinhos ali, e tem o controle. E tem a cirurgia robótica, que a meu ver tem um aprendizado ali de manuseio do equipamento, né? Quer dizer, uma maneira de você manusear bastante. Quando nós começamos com a videolaparoscopia, também foi a mesma coisa, né? Teve, inclusive, muita resistência dos próprios cirurgiões, por conta da dificuldade, em especial, da visão que deixou de ser tridimensional e passou a ser bidimensional. Então, essa dificuldade, ela é muito, assim, passageira. Eu acho que não interfere muito, né? Tenho a impressão que o cirurgião que já domina a cirurgia por vídeo, ele faz a cirurgia por robótica. Isso é uma questão de treinamento de manuseio de pinça só. Mas, né? A inteligência artificial, ela está impactando a sua especialidade de alguma forma? No momento, né? Porque isso aí pode impactar ao longo do tempo, né? A inteligência artificial é que já impactou todo mundo, né? Em que grau que ela impactou a cirurgia? Olha, no momento, ela ainda está em fase experimental, né? Então, exatamente com a cirurgia robótica, então já há modelos de robô já com inteligência artificial implantada. Então, isso melhora não só a identificação de estruturas que às vezes você não consegue identificar bem, ele consegue definir onde estão localizadas essas estruturas. Muitas das vezes são estruturas nobres que não podem ser lesadas, né? E consegue também te dar uma visão tridimensional de onde você está. Então, isso acho que vai ser um avanço muito grande, em especial porque o objetivo do robô é você fazer a cirurgia à distância, como já tem sido feito. Então, eu aqui, o cirurgião, estou com o equipamento do robô aqui e o paciente está lá em Braslândia, por exemplo, né? E aí eu opero ele daqui lá, sem menor. Mas uma possibilidade do próprio robô operar sozinho através da IA, isso ainda está muito fora de questão, né? Aí me lembra muito um filme do Alien. O 8º passageiro. Mas foi um depois. Ou era o 6º passageiro? Agora eu fiquei na dúvida. Não, era o oitavo. Era o 8º. Aí, Oitavo. ela estava com o alien dentro do abdômen, ela entrou dentro de uma máquina, a máquina fez a asepsia, fez a anestesia, fez a incisão, abriu, tirou, fechou, costurou, não sei o que, ela saiu inteirinha, sem que nada tivesse acontecido. Então, acho que nesse futuro, eu acho que certamente será desse jeito. É interessante que na minha especialidade, todo mundo acha que a radiologia vai acabar, que a gente vai ter um robô laudando. Eu já passei por essa experiência em uma circunstância, no Covid, onde houve a possibilidade de implantar o laudo para você, que sairia o laudo do Covid, né? Qual foi a dificuldade? Que eu acabei não optando por implantar, porque isso seria implantado em larga escala, em vários hospitais, né? Pouca gente sabe disso, mas é interessante. Qual foi a dificuldade? Para o Covid, quando você tem um tórax, por exemplo, todo mundo aqui... Então, aqui a informação é bem estruturada, as variações são pequenas de pulmão, né? Então, as lesões ficam muito evidentes. Então, nesse aspecto, a inteligência artificial ela se sai muito bem. Quando você tem um abdômen, por exemplo, que a estrutura já não é tão...
a anatomia não é tão estruturada, já muda totalmente a abordagem, já não seria a mesma resolutividade. Então, para o COVID, funcionou bem. Só que, então, havia a dificuldade de identificação de comorbidades. Então, assim, o paciente tinha lá COVID, mas ele tinha insuficiência renal, estava com edema de pulmonar, estava fazendo uma insuficiência cardíaca. Aí, nessa hora, o sistema não conseguia interpretar adequadamente as comorbidades. Não é? Essa foi uma dificuldade. Quando eu deixei ela em teste durante uma semana, olhei, comecei a avaliar, vi que ele acertava o COVID em 90%, posso colocar isso, que é uma assertividade muito maior do que a do radiologista, ou igual. Tá? O COVID é muito estruturado, então assim, não tem muita diferença. O radiologista não vai errar. É Então, muito difícil. Todo mundo era um diagnóstico. Do fosco, né? É muito simples. Do vidro fosco. Uma lesão muito estruturada, muito padronizada, então era muito fácil. Só que na comorbidade, ele deixava a desejar. A inteligência artificial, eu não deixei. E me veio um outro aspecto relevante, que foi a responsabilização daquele laudo. Porque se eu liberasse, eu seria responsável pela implantação em... Olha, o plano era mais ou menos 30 unidades médicas. Eu ia ser responsável por todas elas. Todos os laudos. A gente estava calculando mais ou menos 15 mil por dia. E eles iriam. Então, assim, o nível de acerto... Eu não tenho, era impossível. Então, assim, o primeiro erro que acontecesse seria suficiente. Né? Você tem o carro que dirige sozinho lá, o primeiro carro que foi atropelado já mudou tudo de figura, não é? Então eu acabei optando por manter o laudo humano mesmo e deixar isso para um segundo tempo aí na medida que ele evoluísse. Né? Que coisa interessante essa história, né? Então você estava bem na transição da implantação da IA, que foi a Covid, que nos ensinou muita coisa, né? Sim. Nós tivemos a oportunidade de lidar com a Covid diretamente. Eu trabalhei com o Dr. Estênio num grande hospital aqui em Brasília, e nós fizemos parte da linha de frente, e eu estou achando interessante esse aspecto que você colocou, porque estava na sua mão, né? Estava na sua mão, você teria a possibilidade e a pressão para que aquilo fosse utilizado. Certamente, a pressão internacional foi nacional. E você teve essa percepção de que não seria um exame que, se tivesse qualquer variação... Nós, enquanto médicos, temos um compromisso. Eu costumo dizer que a gente existe, como médico, para resolver o problema do paciente, ou colaborar para que isso ocorra, com todo o nosso conhecimento e expertise, e com todas as ferramentas que a gente tem à mão para que isso ocorra. Então, assim, partindo dessa premissa, eu ia deixar a desejar. Por quê? Porque a gente resolveria o mais agudo, que seria o COVID, mas eu deixaria passar todas as comorbidades. E qual era o perfil do paciente que complicava na... Era o homem idoso com comorbidade, quer dizer, não. Você estava fazendo um subdiagnóstico, né? Eu ia subdiagnosticar, exatamente. E ainda não definido, não claramente estruturada a questão da responsabilidade técnica disso, da IA. A IA tem um problema com a responsabilidade técnica dela, que tem que ser muito bem caracterizado aí pela bioética. Eu entendo que isso ainda tem muito a evoluir. Sostênio, conte pra gente como é que foi a transição, já que você falou da vídeo, como é que foi aquela transição que nós vivemos da cirurgia aberta para a cirurgia por vídeo da vesícula? A colangiografia que nós tínhamos que fazer transoperatoriamente, que era um terror, né? No meio da cirurgia, tira todas as pistas, tira tudo, faz a colangio. Como é que foi essa transição? Qual foi a mudança nesse ponto da cirurgia? Você quer que eu responda para médico ou para a população? Eu acho que o mais para médico, né? Conta a história pra gente. Tá bom. Faz as duas respostas. A colecistectomia, ela tradicionalmente, né, desde quando ela foi instituída, é sempre feita por laparotomia. Tá certo? Esse é o tratamento da colelitíase.
ou das complicações da colelitise, né, da presença da pedra na vesícula. Então a operação precisa ser feita. Quando vai ser feita, hoje se discute e tal, mas em algum momento vai ser submetida à operação. Até 1986, se eu não me engano, a operação padrão era a laparotomia, era a incisão grande no abdômen, ou na linha média, ou na subcostal. E aqui no hospital universitário, nós tínhamos como protocolo de avaliação, de estudo realmente em andamento, sempre teve. Então a cirurgia era feita colangiografia transoperatória. Quando eu comecei a andar dentro do centro cirúrgico, foi antes de começar a residência, se fazia colangio transoperatória porque os exames, a ecografia era ainda fase inicial, era muito rudimentar, muito ruim os exames. E o exame que existia era o colecistograma oral e a colangiografia venosa. Fiz muito. Né? E a gente complementava com a colangiografia transoperatória para ver se não havia cálculo na via biliar principal. Que naquela época era muito mais comum do que agora, porque as pessoas demoravam mais a operar, ficava com aquilo, era mais difícil, né? Bom, e aí isso era institucionalizado no hospital onde eu trabalhei lá e ficou assim durante anos. Quando veio o advento da videolaparoscopia, a mudança foi de dezembro para janeiro. Dia 30 de dezembro, eu não vou me recordar o ano, nós fizemos a última colestectomia por laparotomia. No dia 3 de janeiro, esse eu me lembro, nós começamos a fazer por videolaparoscopia. No hospital universitário. No hospital universitário, de forma sistemática. Já haviam outros cirurgiões, já tinham começado aqui em Brasília, mas aí nós começamos a fazer em todos os pacientes. Então, todo paciente que tinha colelitise, nós fazíamos colestectomia por vídeo. E a colangiografia continuou. Então, nós nos adaptamos à nova abordagem e continuamos a fazer a colangiografia, né? Até recentemente. Então, recentemente... Mesmo por vídeo ainda fazia a colangiografia? Fazia colangiografia. Aí não era mais colangiografia, já era colangioscopia, que tem uma diferença, né? Quando a cirurgia era aberta, a gente usava o filme, o raio-x realmente, e na cirurgia por vídeo fazia a colangioscopia. Então já fazia o exame ao vivo. E entra no canal e já vê direitinho como é que tá. Injeta o contraste e você observa se há falha ou não de enchimento. Se estiver errado, você me corrige. Perfeito. E em havendo falha de enchimento, você também aí foi os avanços que nós conseguimos na operação da vesícula, né, por vídeo. O primeiro deles foi fazer a retirada desse cálculo também por vídeo. Então, até, acho que durante um período, a gente identificava o cálculo, era obrigatório converter. Aí, um belo dia, eu e o chefe do serviço, nós começamos a conversamos com outros colegas e tal, vamos tentar fazer por vídeo. E, por incrível que pareça, foi muito mais fácil do que fazer pela laparotomia. Então, a partir de então, passamos, e assim foi, né? Então, esse processo um processo de aprendizado e de construção. Eu me lembro quando nós fizemos a primeira apresentação desse material, desse tratamento, desses cálculos no Coledo, num congresso, nós apanhamos assim, jogavam pedra, tomate na gente, que era um absurdo, onde já se viu. E aí eu saí de lá assim, tão desorientado, que eu me lembro que o chefe virou para mim e falou assim: liga não, daqui a 2 anos, no próximo congresso, você pode ter certeza que vai estar todo mundo fazendo isso aqui. Não deu outra. Então nós fizemos muita coisa, sabe, nesse sentido. Então essa passagem, ela foi muito assim, por obstinação e dedicação, né? Então nós nunca pegava assim, nós temos que andar para frente. No máximo, mas anda para frente, não dê um passo atrás, né? Então assim foi a cirurgia nesse período.
E a questão e dentro desse contexto, como é que fica a subespecialização? Vai fragmentar mais ainda ou vai manter a rotina, né? Porque hoje a gente está... Porque o que eu tô falando assim é muito da formação que eu tive. Né? A formação que eu tive foi o seguinte, falei assim, olha, do queixo para baixo eu operei tudo. Né? E não é porque não tinha o especialista, porque quando tinha, a gente identificava que exigia um grau de complexidade técnico maior, o especialista fazia. Mas não era o habitual. Hoje... Até porque o especialista tem que ser capaz de resolver, de ter uma abrangência na resolutividade, né? Não dá para... E acho que não é subespecialidade, né? Eles são especialidades, né? Se a gente assim, for olhar na história da medicina, a própria cirurgia ela é decorrente da ortopedia. Porque antigamente só tinha o ortopedista. Não vou me manifestar por enquanto, por uma questão de modéstia. E aí depois é que surgiu a cirurgia geral, depois veio a cardíaca e depois vieram as outras. Né? Então, se você olhar assim e falar assim, olha, mas é realmente necessário? Sim. Há situações que realmente o cirurgião geral, ele, com uma boa formação, ele não consegue resolver. E aí coloca o paciente em risco e não é necessário isso. Agora, se você me perguntar, fala assim, olha, mas tem exagero agora? Eu falo, completamente. E o exagero hoje é por conta da formação curta do cirurgião geral. Então hoje nós conseguimos, a duras penas, acho que a partir do ano passado ou do ano retrasado, que a formação seja de 3 anos, coisa que nós estamos pedindo há 30. Há 30 anos atrás já era para ser de 3 anos. Hoje, com o advento da robótica e com o amplo espectro da cirurgia laparoscópica, tem que ser 5. E é pouco. É pouco. Para ele poder exatamente resolver todos os problemas possíveis, né? Então é um investimento muito grande. Vamos dar uma pausa aí. Que eles demonstram que a monitorização com a IA dos pacientes em UTI acelera a identificação de intercorrência em até 80% em relação ao humano. Então, isso é um diferencial competitivo muito grande para você implementar um sistema desse de avaliação numa UTI. E aí, o que ocorre? Isso aí pode gerar não estou dizendo que isso é certo, nem concordo com isso, mas uma diminuição do número de médicos ou a criação, vamos dizer assim, de uma estação de avaliação. Então, assim, tem ali Seria igual 4, controlador de voo, né? Exatamente, por aqui teriam 4, 5 telas com todos os pacientes, que isso é uma coisa até comum não ter hoje em dia, mas com um sistema inteligente avaliando os parâmetros. Um sistema de alarme. Exato, que aí vai monitorar ali vários parâmetros ao mesmo tempo e ao cruzar essas informações consegue identificar ali a chance de uma intercorrência mais rápida do que o ser humano, chamando a atenção. Ou mesmo prever, né? Exatamente. Então, isso já tem vários estudos que comprovaram isso. Então, a IA, nesse aspecto aí, evoluiu mais rápido do que propriamente na radiologia. Entendeu? Porque dentro dessa ótica, né? Tudo aquilo que é muito estruturado dentro do corpo da gente, que é muito igual, vamos colocar de outro jeito, que é muito igual, muito parecido, o encéfalo é muito parecido. Aí você, não, mas tem a curvinha ali e tal. Não, tem. Ninguém vai fugir da anatomia, não é isso, né? Mas para IA é muito parecido. Então, o que ocorre? Então, ali ele consegue mapear se você tem um cérebro normal, tem um tumor. Ou aí, por questão de densidade, se aquilo é sangue. Então, aí vai conseguir. Isso já acontece, não é? Mas eu estou ouvindo isso, o primeiro que mais chamou a atenção foi o Watson, da IBM. Todo mundo ouviu falar do Watson. O Watson. Né? Uns 20 anos atrás, que iria subir. Eu estava num congresso de radiologia, que ele iria substituir o radiologista. A gente ouviu aquilo e ficamos esperando, né? Estou esperando até agora. O projeto encerrou e eu estou aqui. Você lembra de onde veio o nome do Watson?
era da história do Sherlock Holmes. É elementar, meu caro Watson. Eles ficaram, né? Mas eu não É desse jeito. Foi por isso. Eu tenho uma pergunta para vocês dois que é bem interessante. Nossos dois grandes convidados, né? Prevenção e reversão. Prevenção e reversão. Conseguiríamos reverter doenças crônicas ou neurodegenerativas na evolução? Você consegue prever? Eu acho que a prevenção e a reversão, né, que seria um ponto de vista que a gente não leva muito em consideração. Isso é possível? A gente tem uma doença neurodegenerativa que a gente consiga reverter? Ou em que pé isso está? Ou não está? Hoje ainda não está, não. Hoje ainda... A prevenção, sim. O que a gente tem, por exemplo, de novidade no Alzheimer, a gente já falava há muito tempo, já recomendava ter uma boa higiene de vida, achando que seriam medidas que faziam sentido, né? Hoje a gente tem certeza disso. Então, eu acho que o que a gente teve nos últimos anos são estudos comprovando que a gente já achava que, reforçando a importância de fazer a atividade física na prevenção do Alzheimer. Mas atividade física, né? Atividade intelectual, não, os dois. Atividade intelectual também, mas a atividade física é super importante. A importância do sono, tá? Talvez seja uma das coisas também que apareceu nos últimos anos, que é extremamente importante. A gente descobriu, acho que se não me engano, foi em 2012, 2014, por aí, o sistema linfático. A gente não sabia que o cérebro tinha um sistema linfático, né? E ele não existe do ponto de vista anatômico, mas existe um sistema linfático funcional, que é o sistema linfático, que o nome veio de glia, né? Que são aquelas células que sustenta os neurônios, e quando a gente está dormindo, o sistema linfático se põe em ação. Existe uma contração inframilimétrica ali da bainha dos axônios, passa um fluidozinho, o líquido cefalorraquidiano, indo devagarzinho até o sistema linfático do pescoço. E esse movimento é interrompido quando a gente acorda. Então ele só existe quando a gente está dormindo. E serve para quê? Serve para limpar o cérebro dos produtos do metabolismo celular. Então a nossa faxina cerebral é feita no sono. Isso é muito importante. E tem vários estudos mostrando, a gente tem que tomar muito cuidado com esses estudos de epidemiologia, porque associação não quer dizer relação de causa e efeitos, né? Claro, pode ter um terceiro fator que a gente não conhece que está causando as duas coisas. Mas a gente já sabe que quem dorme pouco ou quem dorme muito tem mais Alzheimer. Dorme muito? Mas por quê? Mas porque dorme muito, porque dorme mal. Então acaba compensando com um tempo de sono suplementar, mas na verdade é a qualidade do sono que não está boa. Então quem dorme entre 6 e 8 horas tem menos Alzheimer do que quem dorme pouco ou quem tem algum problema de sono e acaba dormindo muito. Então estudos antigos já mostravam isso. E hoje a gente tende a entender por quê, por causa do sistema linfático, pelo menos é uma hipótese, né? Mas que faz todo sentido. Então, a gente tem novos estudos também sobre a importância da nutrição, né? Enfim, higiene de vida em geral. Então, prevenção é isso. A gente tem hoje dados concretos para dizer, não, a gente pode sim influenciar a aparição do Alzheimer e a sua progressão também, através de uma higiene de vida saudável. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que seria recuperar, hoje não tem, mas tem pesquisas muito interessantes, né? A gente tem pesquisas com genética. Eu estava vendo uma pesquisa do pessoal conseguindo reverter a diferenciação de uma célula, fazendo uma célula tronco através de mecanismos bioquímicos celulares. Então, assim, se a gente consegue hoje, né, hoje está assim, pré-clínico, né, tá fazendo estudos em ratinhos, mas se a gente consegue pegar uma célula e diferenciar ela e fazer com que a gente coloque uma potencial célula-tronco, digamos assim, o potencial numa região do cérebro, na substância negra, para dar o exemplo, né? E que ela vai começar a produzir dopamina, a gente pode ter sim uma possibilidade de uma terapia muito mais eficaz no Parkinson, Alzheimer, talvez, enfim, não sei. Isso poderia ser caracterizado dentro desse contexto da reversão? Sim, porque eu, pelo menos, exatamente. Se você consegue aumentar a população de neurônios produtores de dopamina no cérebro, você está praticamente curando o Parkinson. Mas isso está longe, tá? Eu acho que isso daí. Mas são perspectivas para os futuros, por que não, né? Mas hoje ainda está no nível de ciência básica. Esses dispositivos vestíveis, por exemplo, esses relógios de monitoramento, né? Por exemplo, eu ando sempre com um deles para monitora meu sono, monitora, né, sei lá, meu gasto calórico, né? E assim por diante. Qual é o impacto disso no acompanhamento do paciente?
geriátrico. Sim, sim. É. Eu acho que, por exemplo, na cardiologia, fibrilação atrial, arritmia, né? Tem vários tipos de arritmia, uma delas é mais perigosa que as outras, chama fibrilação atrial, tem o risco de AVC, e esses relógios eles conseguem detectar, eles ficam gravando a frequência cardíaca e conseguem detectar. Eles foram programados, inclusive, para isso, para detectar episódios de fibrilação atrial. Depois vem a questão do que a gente faz com esses dados, né? Porque muitas vezes o cardiologista chega, bom, tudo bem, teve alguns episódios aqui de fibrilação atrial que a gente nunca teria descoberto sem o relógio, mas e aí, todo mundo vai usar anticoagulante, que é um tratamento que a gente usa para prevenir, e tem os riscos de usar o anticoagulante. Então, tem uma discussão também a respeito de o que fazer com esses dados. Será que todo mundo vai tomar anticoagulante porque tem uns episódios de fibrilação atrial aqui e ali, ou não? Tem a questão das quedas, os relógios podem... Isso que eu ia falar interessante, ele identifica a queda, né? Sim. Que o paciente fica imóvel por muito tempo num determinado local. Caí de bicicleta algumas vezes, né? Tava com um pedal ruim lá e ele de vez em quando me derrubava. Mas é batata. Quando caiu, ele liga. Se você programar ele ligava pra Luciana, ligava pra minha esposa, né? Aí ela atendia o telefone me xingando. Caiu! Já começava bem, né? Ainda tinha que... Nem se você tá bem, machucou. Caiu, né? Aí eu falo, caí, né? Fazer o quê? A gente já tem camisetas que verificam a temperatura corporal, tem, né, sudorese, tem várias coisas, né? Através justamente da análise do suor já consegue detectar distúrbio eletrolítico, tem muita pesquisa nesse campo. Agora é a minha tentando confluir as duas especialidades. Como nós bem sabemos, a população tem envelhecido cada vez mais. Quais os impactos na cirurgia do envelhecimento? O que mudou? Porque antigamente a gente não operava paciente de 80 anos, né? E hoje em dia, principalmente na minha área ortopedia, a gente tem que operar um paciente de 80 anos. Mas na cirurgia geral, na vídeo, quais são os aspectos que fazem esse cruzamento? E esse é um aspecto interessante enquanto radiologista, porque a gente tinha realmente era uma cultura, porque não deixava de ser isso. Você pegava ali o cálculo na vesícula de um paciente de 85 anos, com alguma comorbidade, aí ficava todo mundo assim, será que vai operar, vai encaminhar para o cirurgião, não vai ter uma conduta expectante, como é que a gente vai fazer, vai acompanhar em casa esse paciente ou não? Né? Isso mudou. O anestesista vai suspender a cirurgia. O anestesista não vai querer operar exatamente nas piadas com o anestesista. Tem aquelas... Isso que você está falando é muito interessante, porque a gente estava falando de uma cirurgia que era aberta, que era o paciente ia ficar com dor, não ia aguentar um pós-operatório. E agora com a vídeo mudou? E com as novas drogas anestésicas, como o senhor apontou muito bem, doutor Stênio. Como é que isso está? Idade não é contraindicação para cirurgia. Aí. Ponto final. Embaixo. Encerrado, né? Encerrado. Então, o doente, qualquer idade, e ele tem indicação de fazer o procedimento cirúrgico, e ele não tem nenhuma doença que impeça o procedimento anestésico, hoje é fazer com segurança. Por óbvio, as complicações que podem surgir pós-operatórias, elas são mais frequentes na pessoa que é inativa, obesa, diabética, hipertensa não, mas que tem a doença coronariana. Então, nessas pessoas, qualquer que seja a idade, vai ter a mesma complicação. Me enquadrei em todas elas, chefe? Enquadrou em todas elas. Então, essas pessoas vão ter maior probabilidade de complicação. Fora isso, não tem contraindicação. Depende só se tem ou não tem sintoma. Vou dar um exemplo. Ontem, eu atendi um senhor de 84 anos. Chegou lá no meu consultório com uma ecografia com o diagnóstico de vesícula em porcelana. 80 anos, eu falei assim, bom, eu expliquei para ele, falei assim, precisa fazer uma ressonância para a gente definir se isso aqui é realmente e se for, se tem comprometimento, porque pode ser uma doença, assim, tá bom. Aí ele fez, não era vesícula em porcelana, era microcálculo lotado. Nunca teve... O que é a vesícula em porcelana? Vesícula em porcelana, a vesícula fica a parede da vesícula... Fica calcificada. E tem esse nome porque quando a gente fazia raio-x antigamente de abdômen, raio-x simples, ela aparecia lá.
E aí, obviamente, significa uma hipocinesia. Ela era considerada uma lesão pré-maligna, né? A calcificação, assim, fazendo um paralelo, seria uma calcificação como uma casca de ovo, mas de forma irregular. Era muito difícil você pegar uma calcificação que pegasse toda a extensão da vesícula, né? Então, assim, pequenos focos, uns maiores, outros menores, mas com esse aspecto, entendeu? É isso que a gente que era denominado como vesícula em porcelana. Bom, mas aí esse senhor ele virou para mim e falou assim: olha, doutor, mas eu nem sabia que tinha pedra na vesícula. Nunca tive sintoma. Aí eu comecei a fazer a anamnese, né? Fui lá, fiz o exame físico, falei assim: e aí, o que o senhor quer fazer? Ele virou para mim e falou assim: eu não quero operar. Tá bom. Só fique sabendo que em algum momento, aí explica, né? Eu falei assim: em algum momento você talvez tenha que operar por conta de alguma situação. Aí expliquei da dor, né? Da possibilidade de ter uma inflamação aguda, de ter pancreatite aguda. Ele falou: não, tá bom. Eu costumo brincar com esses pacientes que têm microlitíase, que eu falo que eles cursam com. Eles praticam um esporte radical, né? Como é que é o. Como é que é o nome daquele que você bota um projétil dentro da arma e. Roleta russa. Roleta russa. Porque toda vez que ele come, ele contrai a vesícula e ele tá lá com, sei lá, 200 microcálculos ali dentro. Não pode cair. E ele aperta a vesícula, contraiu, vai lá. Aí volta. Vai lá. Até uma hora que ela vai e não volta. Ela fica. E aí ele vai ter um problema grave. Então é sempre a melhor opção, dentro desse contexto que o Dr. Stênio colocou, ele tendo condições, é retirar aqui a vesícula, né? Fazer uma colecistectomia, escapar dessa chance de ter uma pancreatite grave, né? De chegar no hospital ali numa condição que não seria a melhor, né? Sem programação. A gente está falando isso quando a gente está imaginando que o sistema, né, hospitalar, infraestrutura funcione, tudo. Tendo condições, né? Porque numa situação de precariedade não é possível. Vou dar o exemplo da hérnia. A hérnia, quando eu fiz faculdade, nós fizemos faculdade, era assim, diagnóstico de hérnia era igual a operação. Hoje a gente sabe que não é necessário mais fazer isso. Mas por quê? Mudou a hérnia? Não, a hérnia não mudou. O que mudou é a oportunidade de acesso ao sistema de saúde. Coisa que há 40 anos atrás era muito difícil. Então tinha muito mais complicação e muito mais mortalidade. Hoje é o contrário. Então hoje o acesso é fácil. E isso diminuiu a morbimortalidade por conta da hérnia propriamente dita. Né? Dentro do tratamento da hérnia, a gente que tem algum tempo de voo, né? Não me lembro da técnica, mas eu me lembro que você ia fechar uma hérnia, você fazia bem em camadas, né? Jogava a borda por um lado, jogava a outra por cima e fechava tudo e suturava. Hoje há um uso muito frequente de tela. E eu queria a sua opinião exatamente sobre isso, porque a impressão que eu tenho como radiologista que é a conduta mais frequente hoje, a colocação da tela. Até a que ponto isso está adequado dentro da rotina de uma cirurgia para tratamento de hérnia? Desde quando a tela de plástica, né, que antes era o Marlex, depois veio o polipropileno, existe uma indicação precisa para o uso da tela. Né? Então, são pessoas idosas e hérnias muito volumosas na região inguinal, ou mesmo hérnias incisionais ou umbilicais. Então, essa é uma indicação clássica. Sempre existiu e continuará existindo. Quando foi na década de 70, teve um cirurgião nos Estados Unidos, chamado Lichtenstein, que começou a utilizar a tela de forma sistemática em todos os pacientes. E era a mesma técnica que foi desenvolvida por um brasileiro, o professor Falsi, ainda na década de 60. E aí o que aconteceu? Ele começou a publicar, e é isso que o cirurgião gosta. O cirurgião gosta de saber o resultado, ele não gosta de saber da técnica. A técnica ele aprende fácil no papel, mas ele quer saber o resultado para ver se aquilo funciona. E quando ele começou a publicar os primeiros resultados, foi impressionante. 0 de recidiva.
Coisa que a gente, assim, com a melhor técnica dessas convencionais, mais elaboradas, a gente conseguia 2%, 5%. Aqui no hospital universitário nós conseguimos, assim, no mais mágico que nós conseguimos foi 6% de recidiva, quando no mundo inteiro era 20%. Então, com zero, aí, né, fazer o quê? Contra fato não há argumento. Isso. E aí, então, houve, assim, uma disseminação da técnica. Então, realmente, aí passou a utilizar a tela de forma até, assim, muito solta. Hoje, a gente já sabe que as coisas não são bem desse jeito, porque a tela é um corpo estranho. E o nosso organismo, ela rejeita a tela. Uma rejeição crônica, não é rejeição aguda, tipo do transplante, que todo mundo tem medo, não. Ela faz uma rejeição crônica. E acreditávamos antes, no início, que essa rejeição era benéfica, porque fazia um tecido de cicatrização adequado ali naquela região. E hoje nós sabemos que não é isso que acontece, né? O tecido de cicatrização não é bom, há uma infiltração grande de neurônio, surgem neurônios, né, nessa cicatrização, ocorre dor pós-operatória crônica, às vezes. Faço muito esse perfil de paciente com dor crônica. 12% a 13%. Tela. E o pior de tudo, ele não, assim, esse paciente com dor crônica, muito raramente você consegue uma cura nele. Você consegue controlar, mas não consegue curar. Porque a tela é um corpo estranho e ela fica numa posição que é próxima à estrutura nobre, né? Artéria e veia que irriga a perna e o nervo. Então, você retirar aquilo pode causar lesões. Então, a gente evita o máximo possível, tira o máximo possível, mas sempre continua. É diferente quando que o mesmo problema ocorre na mama, ocorre quando coloca o silicone. Sim. Né? Então, depois de 7 a 10 anos, aquilo fica duro e começa a doer. Essa dor é exatamente a infiltração. Isso, e eu tenho feito, assim, estamos no mercado há muito tempo, atendendo há muito tempo, então houve uma mudança relacionada a essa questão da prótese, de nós interpretarmos as telas e as próteses mamárias, e muitas vezes nas cirurgias abdominais abdominoplastias, né? Que de alguma maneira há uma reação ao fio, né? Talvez você pudesse até me pontuar por que disso, porque é interessante, onde a gente começou a ter muito seroma nas mamas, que era uma coisa que a gente não via com a frequência que a gente vê, e linfoma. Linfoma é em função da reação à prótese, né? Assim, eu estou há 30 anos no mercado. 30 anos. Há 10 anos atrás eu tive um caso de linfoma. Nos últimos 2 anos eu tive 5. E é um linfoma raro, né? E ele tem um seroma muito característico, que é um amarelo leitoso. Eu já estou até caracterizando isso. Empiricamente, mas é exatamente esse. Peguei um seroma amarelo leitoso, eu posso mandar analisar, cara, que a chance de ser um linfoma vai ser grande. Peguei esse paciente nova, paciente idosa, paciente que estava trocando de prótese, que foi até um caso que duvidaram, né? Falou, pô, mas por que você pediu para mandar analisar isso? A cirurgia plástica perguntou, porque por conta desse seroma, o aspecto do seroma. Eu olhei o aspecto e falei, pô, trocaram a prótese e ela tinha hoje. Aí a gente chegou-se à conclusão que ela já tinha na primeira prótese, provavelmente esse linfoma. Então isso aumentou. Ou seja, houve uma mudança no perfil do paciente. Quer dizer, prótese é de silicone, não mudou tanto assim, não houve isso. Mas o paciente está reagindo diferente. Você tem essa percepção dessa reação corpo estranho, vamos dizer, desse posicionamento como corpo estranho, de prótese mamária, de tela? Houve um aumento na ocorrência desse tipo de caso?
É bem descrito isso na literatura, né? Então, hoje a gente já tem um conhecimento sobre não é a evolução, mas como é o comportamento da tela ao longo do tempo. Porque todos os estudos que a gente tinha antes eram de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, que a incidência de recidiva, que é a volta da tela, ao longo do tempo, ela é igual. Se a pessoa fez a cirurgia sem tela ou com tela. Então, a incidência é mesmo, em torno de 5%. A diferença... Na prática médica, você consegue ter Isso. E a diferença é exatamente no tempo. Então, a cirurgia convencional, que não usa tela, as recidivas ocorrem principalmente nos primeiros 2 anos. E quando usa tela, é a partir do 7º ano. E ocorre a partir do 7º ano exatamente por conta desse efeito da rejeição. Então, a tela ela fica envelopada e ocorre uma contração em cima dessa tela e ela simplesmente vai se enrugando. E quando a cirurgia é convencional, a ancoragem, né, a sutura que são feitas para segurar a tela, pressiona aquela região. E quando é por vídeo, ela expõe novamente o orifício herniário, que é onde o conteúdo de dentro do abdômen passa através do orifício. E aí volta o mesmo problema, né? Então ela tem algumas vantagens, tem situações que são muito úteis. E especificamente nisso que você falou a respeito do linfoma, eu me lembro que quando eu estava fazendo o meu mestrado, que era exatamente em imunologia, tinha já alguns trabalhos experimentais falando sobre isso, que o surgimento de determinados tipos de linfomas que não eram assim vistos com frequência, mas eram estudos experimentais, né? Em cobaia, coelho, em animais que dava para você ficar com mais tempo. Mas isso assim nunca causou assim nenhum alarme para nós, né? Então eu não tenho conhecimento de que tenha algum estudo publicado, nem que seja caso clínico, dizendo que a tela de polipropileno evoluir com a forma. Evoluiu para como a gente pega nas próteses. Como pega na prótese. A prótese eu sei que é mais comum. Muito mais. E uma coisa interessante que foi uma paciente que me chamou a atenção, porque eu realmente nunca não pensaria, inclusive, nessa abordagem. Ela tinha um seroma convencional pós a colocação na prótese, que de difícil tratamento. Eu já tinha drenado essa paciente ali umas 4 ou 5 vezes. Ele refazia o seroma, não tinha muito o que fazer. Eu já estava conversando com ela que ela seria uma candidata a retirar, para explantar, tirar lá o implante, porque não era para ela. Simples assim, ela não estava rejeitando a prótese. E ela retirou da alimentação o trigo. Ela retirou o trigo e o seroma secou ao longo do tempo. Ele diminuiu muito. Depois eu acompanhei essa paciente uns 3 meses. Isso foi uma percepção de vivência de consultório. Interessante. Ela secou, ao longo de 2 meses ele secou. Aí eu falei, caiu no meu colo uma coisa fácil de eu tentar replicar. Por que foi? E aí eu comecei a pedir para essas pacientes que formavam seroma nas mamas a retirar o trigo. Nem todas respondem bem, mas uma grande maioria responde. E está aí um bom estudo que poderia ser feito para ver qual é o impacto disso. E por que disso? Por que isso está assim? O que está levando a isso, né? Aquela macromolécula do trigo, né? Lesando o intestino, como o pessoal gosta de citar, né? Quebrando as barreiras ali, as uniões, as junções dos enterócitos, ou que, não é? Mas foi muito interessante. Isso acontece, eu vejo acontecer de rotina agora. Hoje chegou com o seroma, eu já peço, melhora a sua alimentação, tira o trigo, faz, e aí o efeito é bom. Aquele que não tira realmente não vai bem. É engraçado isso, mas não vai. Vai pior. Ou assim,
eu não fiz nenhum estudo, é uma percepção empírica disso. Então, assim, todos que tiram vão melhor. A maioria vai realmente regredir o ser. Mas é evidente, isso precisa de um estudo formal, precisa de uma análise de longo prazo para ver até onde isso vai e buscar identificar o fator causal dessa regressão do serômetro. Você quer ver como é que são as coisas? Você está falando isso aqui, nós começamos aqui esse negócio, essa conversa toda, negócio de formação, não sei o que, tá. Quando você está falando isso aqui, tenho certeza que eu e ele já estamos pensando assim, falando assim, olha, como é que eu vou fazer o protocolo assim, assim, assim? Eu estou pensando nisso tudo aqui já. O protocolo, não sei o que. Não é interessante? Sim. O glúten muitas vezes é pró-inflamatório em algumas pessoas, né? Então, mas pelo qual mecanismo exatamente? E eu estou vendo isso acontecer todo dia aqui. E aí o que aconteceu? Eu virei o as da cirurgia plástica. O pessoal me manda os pacientes porque eu consigo manipular essas coleções. Porque é uma complicação chata para ele. Chata, porque, exato, Tem. a paciente ansiosa. Tempo. É um momento que ela está fazendo ali para melhorar a estética dela, mas aí a autoestima fica baixa. Porque ela Ô Glenn, deixa eu te falar, você faz a parte invasiva também, né? Porque você falou da coloração. Você falou da coloração do linfoma, então eu fiquei até assim meio na dúvida, então, porque realmente você utiliza isso. Você faz a parte invasiva, né? E aí por isso que essa referência, né, dos cirurgiões plásticos mandarem para você. Interessante. E eu passei a aplicar isso, inclusive, nessas coleções. Nunca fiz, confesso que eu nunca usei essa tática, né? essa rotina com os pacientes com essas alterações inflamatórias nas telas, para ver qual seria o efeito disso. Né? Se teria algum efeito, se seria prático. Quer dizer, é um trabalho bom de ser feito, né? Dá para ter um acompanhamento, tem que ver o que você vai avaliar como marcador disso aí, né? Esse é o problema, né? Abre um leque de... Vira uma linha de pesquisa. Exatamente. Doutor Sabri, puxando um pouco aqui para minha área, né? E para do Dr. Glenn. A questão da osteoporose. Não posso deixar passar uma deixa dessa. Eu estou aqui diante dos dois especialistas que me dão suporte. A questão do exame de imagem, a densitometria óssea. Considerando que a gente se baseia muito em pequenas variações, aquela tal da mínima variação significativa, e que vai definir se um paciente precisa ser tratado ou não. Qual a importância da gente ter esse exame? O quanto que a densitometria óssea pode interferir no início do tratamento ou no segmento do tratamento? E a importância do paciente fazer aquele exame numa clínica que a gente sempre recomenda que ele faça na mesma clínica sempre. Sim, até porque, me corrija se eu estiver errado, existem diferenças entre os aparelhos, né? Entre as marcas de aparelhos, a gente já vê uma diferença aí de uns 10%, talvez, e isso já pode fazer muita diferença. A gente pode achar que tem 10% a menos e, na realidade, é porque trocou de aparelho. Então, sim, o grande problema, acho que limitante da densitometria óssea é a artrose, né? Então, às vezes a gente vai fazer uma densitometria óssea de coluna lombar, cheio de, como se diz popularmente, bico de papagaio. Falo para os pacientes, tem até um puleiro ali, né? A gente tem papagaio, periquito, etc. E aí a gente joga a média para cima e a gente pode ter uma supervalorização da densidade óssea, embora a pessoa tenha osteoporose. Então, o que a gente faz? A gente geralmente tem um laudo que se baseia na média, L1, L4 e tal, às vezes exclui uma vértebra, mas a gente tem que pensar em ver qual é a vértebra menos densa que tem ali, né? Porque às vezes a gente vê uma com, se a gente olhar o Z-score, né, comparado com a idade, uma está com 90% e a outra em cima com 110%. Mas por quê? Elas nasceram no mesmo dia, tiveram a mesma alimentação, etc. E na realidade esse 110 é por causa dos osteófitos, né, da artrose, que joga a média para cima. No colo do fêmur é o local mais importante, talvez. A gente não tem tanto esse problema, mas você tem que acompanhar de perto. Tem os dois extremos, tem aquelas pessoas que já tratam a osteopenia, e quando a gente for ver pela evolução, todo mundo, a partir dos 80 anos todo mundo tem osteopenia.
né? Se a gente for ver pelo T-score, né? Pelo critério do T-score, tem um T abaixo de 2,5 é osteopenia. Abaixo de 1, desculpa, e acima de 2,5, negativo, a gente está na osteopenia. E é muito comum na terceira idade. A gente vai tratar todo mundo? É complicado. Não, então a gente reserva o tratamento para osteoporose. A osteopenia é muito mais o tratamento não medicamentoso, atividade física, uma boa ingesta de cálcio, vitamina D, etc. Não os medicamentos específicos da osteoporose. Não sei se eu respondi. Eu respondeu claramente, né? A ponderação que eu faço é na qualidade de posicionamento do paciente. Exatamente, é super importante. Se você ter assim, o tipo de aparelho, como você colocou, faz diferença. Então, assim, se você começou com um padrão de aparelho, seguir aquele aparelho, né? Para você não ter grandes variações, porque senão você começa a variar de aparelho, de aparelho, né? de marca de aparelho, vamos colocar dessa maneira. Não é? Você vai ter variações, não é isso? É um cuidado nosso de posicionar o paciente, de posicionar o scroll que vai avaliar ali o quadradinho que a gente... Pequena rotação já da coxa já... Isso aí pode mudar, né? E ter o cuidado também de tentar, porque às vezes você nem consegue, o cara tem um osteófito ali, né? O bico de papagaio, assim, baixo aí, não tem muito jeito, né? A gente tenta buscar ali, excluir aquelas que são mais... vibrantes, ali mais marcantes, que tem mais osteofitose, tentando pegar as que melhor vão representar essa perda óssea. E o que a gente vê na prática, né, é o desaparecimento do pequeno trocânter, né? Se ele tiver rodado, ele está bem posicionado. Às vezes você vê o pequeno trocânter tá lá. Então, no sinal de que não foi bem posicionado, né? É uma dificuldade que pode ser uma questão técnica do executor do exame, Isso. Pode ser uma dificuldade técnica do paciente de não conseguir... De ter alguma artrose, alguma dificuldade de fazer a rotação. Não conseguir fazer essa rotação, ou as duas coisas, né? Então, você sempre tem que ter um padrão de qualidade, vamos dizer assim, mantido. E uma outra questão é de você ter uma calibragem do aparelho. Você não pode deixar de calibrar o aparelho todo dia. Que é o Phantom, né? Exato. Você tem que passar ele, calibrar adequadamente e realizar o exame. Sei lá, terminou os exames do almoço, da manhã, tem a hora do almoço ali, vai começar à tarde, calibra o aparelho. Entendeu? Então, e posiciona direito. Então, você tem menos chance de ter um erro na execução do exame. E no rádio parece que é ainda mais difícil, né? Tem mais variação. Pode ter mais variação. Eu entendo que quando a gente tem essa dificuldade da osteofitose, um paciente mais idoso, né? Você vai ter aí você pode me complementar. Um sítio a mais. Você tem que ter um sítio a mais e tem que levar em consideração o conjunto dos achados. Que aí é uma visão mais clínica, eu diria até, para poder você pensar em tratar ou não. Concorda ou discorda? Sim, agora, em linha gerais, a gente usa muito o rádio quando você está diante de hiperparatireoidismo, né? O rádio é o primeiro a ter os sinais. Mas é exatamente isso, num paciente em que você não tem vértice, você tem artrose, você tem prótese ou você tem alguma coisa, o rádio é uma excelente. E aí a gente volta para o início da nossa conversa, a clínica é soberana. Você avalia um paciente, você faz todo um acompanhamento, você vê que aquele paciente é um caidor crônico, é um paciente que tem fatores de risco para osteoporose. Você não precisa ficar se baseando tanto no exame, eu acho que aí vai a experiência clínica, né, de você ver introduzir a medicação ou não. E saber interromper a medicação também, né? Porque às vezes tem medicamentos que você começa nunca mais, né? E é muito mais cômodo pro médico, pro prescritor, que não tem muito tempo na consulta, como a gente já falou, ficar renovando a receita. E às vezes é saber tirar um medicamento, tirar o medicamento da osteoporose no paciente que, por exemplo, virou cadeirante, infelizmente, e hoje tem cuidador 24 horas e um risco muito menor de ter uma fratura. Pode ter uma fratura espontânea se for a osteoporose avançada, mas se fosse aquela osteoporosezinha, né, no limite da osteopenia, talvez não tenha grandes riscos e, em compensação, a própria medicação oferece seus riscos também. Exatamente. Isso é clássico no acompanhamento do paciente com osteoporose, as chamadas fraturas atípicas, né? As fraturas atípicas que são comuns de você utilizar demais, porque o que acontece na osteoporose é o que se chama de acoplamento, que é a função do osteoclasto e a função do osteoblasto. Se você diminui muito o osteoclasto, você vai ter um aumento do osteoblasto. Isso leva a um desbalanço, levando às chamadas fraturas atípicas. Ou seja, até tem células que
Isso. Células que comem e células que produzem. E elas são acopladas, né? Elas têm um mecanismo intrínseco de regulação entre elas. E o tratamento vai diminuir a ação do osteoclasto. E aquelas medicações também que inibem o tal do RANKL, né? Que é o ativador do osteoclasto. Se você se interromper essa medicação, o paciente vai ter uma osteoporose brutal. Ele vai perder tudo que ele ganhou. Então, E como é que tá? Eu queria uma opinião de vocês com relação a essa suplementação que eu não sei se exagerada ou correta. Vocês podem me pontuar a opinião de Vou vocês. deixar para ele agora. Eu vou deixar para ele. Vamos Suplementação de me cito de exemplo, né? Outro dia eu fiquei 3 semanas sem pegar sol. E aí, quando eu fui ver a minha vitamina D, tava 15. Eu falei, pô, eu tenho que tomar uma suplementação. Aí eu fui lá e comecei a tomar a suplementação. Aí a gente vai lá, o parâmetro ali 20, né? Ou qualquer coisa próximo disso. Mas você vai ver alguns artigos, eles jogam esse valor já para 50, 40, 50, né? Como se posicionar em relação a isso e como a gente trata, quer dizer, aí ao mesmo tempo a gente vê muita gente fazendo suplementação de vitamina D e aí um outro grupo que não faz, mas tá lá com a vitamina D de 10, né? Tô brincando, mas é alguma coisa próxima a isso, né? Muito baixa, ou não, né? Vocês vão me posicionar a respeito disso. Qual é a opinião de vocês? Quem começa, Wells? pode começar. O clínico, por exemplo. Não, eu acompanhei essa discussão primeiro do que é normal, né? Acho que Não tem é a parâmetro. primeira coisa, o que é normal? O que é normal de vitamina D? Então, durante muito tempo teve uma discussão sobre se uma carência de vitamina D seria abaixo de 20 ou abaixo de 30, né? Abaixo de 20 ou abaixo de 30. E enfim, o grupo do 30 ganhou para o grupo de risco. Então, a pessoa idosa, a pessoa que tem mais risco e tal, a gente quer que a vitamina D tem que saber pedir a vitamina D certa, é a 25 hidroxivitamina D, não a 1,25, tá? Então a gente tem essa vitamina D3 entre 30 e 60. Parece que tem os melhores benefícios em pessoas que têm um risco a mais de osteoporose, etc. E não é só a parte óssea, não. A vitamina D tem efeito na imunidade, na força muscular, no equilíbrio. E só também. A gente nunca viu desfecho em relação a câncer, nem a parte cardiovascular. Agora, quando a pessoa não tem grandes fatores de risco, a gente considera normal acima de 20. Aquelas suplementações exageradas de vitamina D, elas também oferecem risco de cálculo renal, risco de calcificação das placas de ateroma coronarianas, etc. e tal. Então a gente tem novamente, acho que uma palavra mágica que eu sempre falo para os pacientes é a palavra equilíbrio. Equilíbrio na medicina é fundamental. Então, equilíbrio na vitamina D também, né? Excesso de coisas boas também faz mal, né? E no caso da vitamina D, a gente tem, enfim, acho que já saiu um pouco da moda, mas teve uma época que todo mundo se entupia de vitamina D e mega doses, eu usava aquela dose mensal toda semana, e realmente é um exagero, né? Eu acompanhei um caso de um amigo muito próximo da nossa geração. Ele é o que está melhor fisicamente. Ele foi dos bombeiros e aí ele resolveu procurar um colega para fazer essa questão de suplementação. Ele estava muito querendo voltar à atividade física dele e foi prescrita a suplementação de vitamina D. Desenvolveu um quadro de dor abdominal intensa, foi parar na UTI. Ninguém conseguia descobrir a causa, até que uma colega passou e falou: vamos pedir a vitamina D dele. O exame laboratorial, a máquina falou assim: olha, nós só conseguimos medir até tanto, não sabemos quanto tem, porque a máquina não estava nem programada para medir a quantidade de vitamina. Ele estava com uma hipervitaminose D, quase desenvolve um quadro de pancreatite. E aí a suspeita que tinha é de que a dose que foi prescrita pelo médico, talvez de 5.000, ninguém sabe exatamente, na manipulação veio 50.000. E aí ele fez essa hipervitaminose com esse risco. Então, assim, um paciente que estava saudável, rígido, e aí resolveu, né, o colega optou por fazer essa suplementação dele, e aí exatamente falamos que você falou. Não é tudo que é bom, né? O excesso é prejudicial em medicina também, né? Certo. Aonde é que estávamos? Pacientes.
querem tomar medicações que são tradicionais. Sim, eu estava dizendo que o geriatra sofre muito com a questão dos polivitamínicos, porque muitas vezes o paciente já tem vários medicamentos que ele precisa tomar e não tem. São medicamentos mais consagrados, digamos assim. Medicamentos que vão controlar a pressão arterial, o colesterol, o diabetes, a osteoporose. É muito comum, o paciente idoso tem várias comorbidades, não dá para parar a levotiroxina por causa do hipotiroidismo. Então ele já tem aí uns 10 medicamentos que dificilmente a gente vai conseguir reduzir para 8, com muito esforço. E, em paralelo, ele toma 6 suplementos vitamínicos diferentes. E aí vem a questão. E às vezes até de origem que a gente não consegue. Totalmente desnecessário, a maioria das vezes é uma coisa desnecessária, que ele já tem uma boa alimentação. Não sou contra o suplemento, uma pessoa que precisa, uma pessoa que tem uma alimentação ruim. Mas quando a pessoa já tem uma alimentação saudável e ainda fica tomando polivitamínico achando que vai resolver tudo, não vai. Bom, gostaria de agradecer a presença dos nossos 2 nobres colegas. Foi bastante elucidativo, né? Um papo muito tranquilo, muito sincero, muito objetivo dentro dos tópicos que a gente abordou, e vamos nos programar para novos eventos, né? Sim, a gente Doutor Stênio, muito obrigado, e doutor Sabri também, muito obrigado. reforçando que a nossa proposta, né, a gente colocou o nome do nosso podcast Medicina de Verdade, porque a gente sempre prima por trazer aqueles aspectos que, pela nossa formação, pela nossa idade, pelos nossos cabelos brancos de vocês, brancos, né? A gente sempre busca trazer esses aspectos da nossa vivência, porque afinal de contas, se somarmos aqui o nosso tempo de medicina, dá quase a idade da medicina. E é importante, exagerei. Mas é importante, porque assim, nós. Pedro foi esquece. Eu vou trazer uma história rápida. Teve não sei se vocês lembram, vocês não eram nem nascidos. O Pelé, quando foi na Copa de 70, Estava torcendo. o Saldanha falou que o Pelé estava cego. O Pelé falou, João Saldanha, que era o técnico da seleção, falou: o Pelé está cego. E aquilo caiu como uma bomba. O Pelé cego, como é que pode isso? E aí teve uma comoção, o governo militar que estava na época, e aí o que aconteceu? Tiraram o Saldanha, por conta dessa idiotice que ele falou, sem base em nada, falou que o Pelé estava cego. Tiraram o Saldanha, contrataram o Zagallo, e quando o Pelé entrou na primeira partida, e que ele arrasou com a partida, ele entrou no túnel falando: eu não tô cego, eu tô vivo, ele falando palavrões, está nos relatos da história. Então aqui, esse nosso podcast tem a mesma finalidade. Nós estamos vivos, nós não estamos cegos, né? Então, nós estamos aqui e estamos bem vivos. Cegos. Não estamos mudos. Não estamos. Perfeito, perfeito. Então, gostaria de agradecer a presença do grande amigo Sabril, do meu professor, do meu mestre, do meu amigo, professor Stênio. Foi um prazer, e que esse papo tem que se repetir mais vezes. Eu também agradeço pelo convite, eu acho que desejo muito sucesso a esse podcast. Eu acho que medicina de verdade é interessante numa época que a gente está cheio de fake news, né? A gente hoje escuta tudo e o contrário de tudo na internet, e a gente tentar apresentar informações com seriedade e de forma descontraída, né? Eu acho que pode ajudar a nortear talvez jovens médicos e a própria população leiga que estiver assistindo. Muito obrigado. Agradeço também o convite, foi uma honra muito grande, e me coloco à disposição. Se tiver uma outra oportunidade, quiserem falar sobre qualquer assunto da área médica, eu topo. Relaxa que a gente vai te chamar. Eu topo. Valeu muito mais. E aí? Valeu, chefe.